porque hoje Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada, para debaterem sobre a atuação do governo no Congresso. Depois do encontro, Lira concedeu uma entrevista à CNN Brasil, na qual afirmou que, abre aspas, o combustível está acabando, fecha aspas. A fala é uma referência ao apoio dos partidos de centro, fora da base lulista, a projetos de interesse do governo. O presidente da Câmara disse ainda que, na conversa, não foram discutidas novas indicações para ministérios e nem a liberação de novas emendas parlamentares. Nessa entrevista, Lira afirmou que Lula sinalizou que iria atuar de forma efetiva na articulação política. Ele disse ainda que o Congresso atual é conservador e liberal. Hoje, Lula se reuniria com líderes partidários, mas o encontro foi cancelado. Nos bastidores, o cancelamento foi atribuído à ausência de Arthur Lira. Os líderes preferem que ele esteja presente na reunião. Paulo, você que foi parlamentar, deputado, viveu em Brasília, como é que você enxerga essa articulação do governo que está deficiente, 6 meses, Lula está entrando na jogada para ver se consegue reverter esse quadro, liberou emenda, semana passada nós mesmos comentamos aqui no programa, mais de 1.700 colocou na mesa para tentar modificar, mudar esse quadro. Como é que você está enxergando a articulação do governo nesse momento? Está muito difícil para o governo. O governo cometeu um erro inicial, que foi logo que depois de vencer a eleição, já começou a tentar discutir orçamento, mudança na PEC dos gastos, né, o teto dos gastos, forçou a mão via Supremo, e aí o Congresso acabou fazendo algumas modificações por conta. E ali colocaram que as emendas impositivas dobrassem o seu valor, né? Antes eram cerca de 16 milhões de reais que cada parlamentar tinha ali de forma impositiva, que ele determinava e o governo tinha que cumprir, independente de sua vontade. Hoje são quase 40. Ou seja, aqueles parlamentares que precisam fazer emendas para prefeitos e que vivem dessa estrutura de atender sobretudo os pequenos municípios, eles não precisam mais do governo. Eles estão independentes. O que o governo pode proporcionar a eles é extra, mas não é algo que vai matá-lo politicamente se ele não tiver com o governo. E isso deu uma independência do governo, né, não do orçamento, para o parlamentar. Então o governo já passa a ter uma dificuldade aí. Foi um tiro no pé que o PT cometeu ao forçar a barra ainda no final do ano passado. E tem mais. Muitos parlamentares não estão interessados apenas em cargos e emendas. Isso é muito presente. Mas eles também querem fazer parte, querem se mostrar forte politicamente. Ele quer ser recebido pelo presidente. E ao que me consta, o Lula não está com a menor paciência para isso. Ele, na fase atual da vida, na fase política, na missão política que ele está, que é uma missão de vingança, não é de construção, ele não quer se dedicar a esse tipo de coisa. E delega isso ao Padilha, ao Rui Costa, e não é a mesma coisa um parlamentar tirar uma foto com o Rui Costa ou tirar uma foto com o presidente da República. Isso vai aumentando a animosidade. Parece que é uma bobagem, mas fica com uma má impressão. E aí soma-se isso a interesses não atendidos e você tem a receita do caos na Câmara dos Deputados. É sobre isso que o Arthur Lira foi falar com ele. A gasolina está acabando. Os meios que eu tenho de conter o pessoal também estão se esgotando. Vocês têm que vir a campo, senão eu vou perder o controle do processo. Sabe-se lá se ele estava falando de verdade ou dando uma trucada para obter mais vantagens. Mas tudo isso é possível. A construção de um clima favorável no Congresso, ela passa, sim, por uma proximidade com o protagonista maior, que é o presidente da República, aos parlamentares, coisa que o Lula não quer fazer. A protagonista, a dona da agenda do Lula, é a primeira-dama, é a Janja, que filtra tudo ali, porque não quer que problemas cheguem até ele. Então faz uma contenção junto com esses ministros, e isso não atende os parlamentares. É uma receita bastante perigosa, que se não for modificada, o final não vai ser bom para o Luiz Inácio. Ana,
O Paulo falou que Lula está sem paciência para receber, para conversar com os parlamentares e tem delegado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Só que os parlamentares também estão criticando e reclamando muito da postura tanto de Rui Costa quanto de Alexandre Padilha, que não tem abertura, não estão conseguindo agenda para conversar com esses dois personagens que estão na berlinda nesse governo. Porque o Paulo falou o título desse desgoverno. Se esse desgoverno tivesse um livro, o título seria esse: A Missão de Vingança. E é essa, né? A verdade é essa a missão desse Lula 3.0. É a missão de vingar, né? São os vingadores vingativos. Voltaram para continuar o que eles não conseguiram fazer porque eles se travestiram muito de bons moços, né? E boas moças, até na Dilma, no governo da Dilma, e não conseguiram emplacar. E, de fato, eles pensam para o Brasil que é o projeto bolchevique, um projeto de ditadura, com o judiciário aparelhado, o legislativo de joelhos, ao orçamento secreto, as emendas, a dinheiro, a bilhões e bilhões, para votar de acordo com essa agenda bolchevique deles. Então, quando isso se torna o principal foco, todo o resto acaba virando apenas pontos muito coadjuvantes nessa agenda. Discussão de reformas, né? Nada disso. Discussão de políticas sociais, né? Pontos econômicos, nada disso está nessa agenda, nessa missão de vingança, como muito bem colocou o Paulo, do Lula. O Lira disse que o Congresso, né, é conservador e liberal, mas olha, a gente até entende que houve uma mudança, talvez uma pequena mudança, e nós temos que começar por algum lugar nesse Congresso, na última eleição, mas eu gostaria que a nossa audiência desse sempre uma olhada em quem vota as coisas, porque teve conservador de crachá e liberal de crachá que votou com este desgoverno na MP dos ministérios, que ajudou a manter os 37 ministérios. Teve conservador e liberal de crachazinho, eu sou conservador e liberal e vou para as redes sociais falar contra o PL da censura, que votou a favor do arcabouço, votou junto com este desgoverno. Então não adianta colocar o crachazinho de conservador e liberal para a sua base, ou nas redes sociais, ou para discursos no plenário, quando na hora de votar, você vota com os comunistas. Eu coloquei no meu Twitter a lista de todos que votaram a favor do Ministério, da MP dos Ministérios, e tem muito nome ali que é de cair o queixo. Agora, outra coisa para finalizar, Paula, se o Lira não continuar ou não seguir cantando a música que o Lula quer ouvir, o Lula vai bater na porta do STF, vai ser um inquérito atrás do outro, saindo ali da gaveta. É por isso que em algum momento da nossa história, do nosso caminho para frente, a gente tem que acabar com esse foro privilegiado para o Congresso não ficar tão refém assim desses ministros ativistas do Supremo Tribunal Federal. Agora, 5 meses e o combustível está acabando. Imagine em 1 ano ou em 4. Pois é, Augusto, eu ia mesmo te perguntar sobre essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, que disse que essa formação do Congresso é conservadora e liberal. Você acha que esse é um dos motivos para que esse governo não tenha conseguido apoio ainda no Congresso? Não, eu acho que eles não têm uma definição muito clara, ideológica, né? Eles são contra o PT, não pensam como o PT e, sobretudo, não pensam como a ala do PT, a mais radical ainda, que o Lula tem seguido, né, como mostra a política externa. Mas vamos lá. O Lula tem uma fama imerecida, né, muito cultivada, essa imagem aí, pelos seguidores dele. Agora, não entendo porque acho que ele é um político muito habilidoso, um negociador, articulador. Nunca foi. Nunca foi. No primeiro governo, ele teve de criar um mensalão para comprar apoio no Congresso. No segundo governo dele, ele já estava começando o Petrolão, que já existia essa troca
de essas barganhas criminosas, ele sempre usou isso. Ou comprava voto a voto. O Petrolão foi feito em parceria pelo PT, PP e MDB. Então é sempre assim que o Lula agiu. Ele não negocia, não, no sentido político. Ele compra. Por isso que foram criados mais ministérios. Ali estão acomodadas as pessoas que não se satisfazem com isso. Os chefes, os partidos, para os partidos não basta, então continuam cobrando. E o Lula não vai negociar coisa nenhuma, porque ele tem visitado o Brasil muito pouco. No momento ele está por aqui, mas já de partida para a França. Tem viagem marcada, a lua de mel não pode acabar, a Janja quer viajar e conhecer hotéis aí pelo mundo. Então não vai resolver isso aí também porque o Lula não tem objetivos definidos. Eu nunca vi o Lula tão perdido, tão perdido. A política externa é isso aí. Ele conseguiu a unanimidade mundial aí ao receber com pompas e fitas aí o Maduro, né, ao atacar a Ucrânia. Então ele tem colecionado um desastre atrás do outro. Internamente você vai apoiar o quê? O que o Lula quer? Qual é a política econômica? Que é uma bobagem atrás da outra. Você tem a política econômica prevê uma arrecadação que não haverá. Uma receita que não é factível. E as despesas estão lá embaixo, vão crescer. E ele não quer mexer, ele fica lidando, depois tratamos disso, ele fica lidando com um carro popular, outras coisas, não tem projeto. Não tem sequer para o Bolsa Família, é um plano que mereça esse nome, está perdido em tudo. Agora, se um presidente que nesses 6 meses não conseguiu fazer nada, vai cuidar também da articulação política, é aí que vem o desastre, porque a bancada do PT, e esse dado é essencial, tem pouco mais, os partidos de esquerda ali tem pouco mais de 100 parlamentares e não vão crescer, pelo contrário. E vem aí eleições municipais, que vão deixar o PT um pouco mais magro. Eu vejo o futuro do Lula com pessimismo, no lugar dele. Né? Do meu ponto de vista, meu Deus, o Brasil é que vai ter que se preparar para resistir a um governo aí que vai ser comparado ao da Dilma. Agora, às 18h20, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai tratar aqui de um ministro de Lula que está na corda bamba. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. Hoje temos a doutora Marina Yazid para trazer uma explicação sobre esse assunto. Obrigada, Silvio, é um prazer estar aqui. E realmente não é normal sentir dores, muito menos conviver com elas. Então é importante, se você tem dor, precisa ser investigado e também tratado. E no meu consultório é muito comum que eu receba esse tipo de queixa e eu sempre explico para os meus pacientes que o nosso corpo é um reflexo daquilo que a gente come. Por exemplo, o meu músculo ele precisa de proteína para ele poder ficar saudável. Se eu tenho um músculo saudável, eu vou acabar sobrecarregando menos as minhas articulações e por isso eu vou ter menos dores. Mas antes, então, de eu pensar em medicamento, eu sempre indico uma mudança de estilo de vida e uma melhora da alimentação. Mas nem sempre é fácil a gente mudar a alimentação e nessas condições eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que hoje ele é considerado um superalimento, porque ele tem alto teor de proteína que ajuda na saúde do músculo, ele tem alta quantidade de cálcio, até mais do que um copo de leite, isso ajuda na saúde óssea. Tem grande quantidade de vitamina C, que inclusive ajuda na imunidade, e tem grandes quantidades de ferro, que também ajuda no tratamento da anemia. E ainda o Ora Pronobis, ele possui alguns compostos que ajudam no processo de inflamação e também ajudam a aliviar as dores crônicas.
E mais uma coisa que é muito importante, que ele ajuda no controle da pressão arterial, do colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Obrigado, doutora. Agora, a Renata trouxe uma promoção hoje. Estou aqui para isso. Você que está nos acompanhando já tem 70% de desconto no seu Ora Pronobis. E a gente vai além. Tem um frasco do colágeno tipo 2, se falar que está nos assistindo. Esse vai ajudar nas suas dores articulares. Aproveite. 0800 291 2200. Augusto, quer complementar o assunto anterior sobre a articulação do governo? O Paulo comentou corretamente que ele pode tentar a saída pela judicialização, né, da política. Eles começarem a usar os Randolphs da vida aí para recorrer ao Supremo. Eu acho que essa opção pode dar algum resultado por pouco tempo. Pouco tempo. Esse conflito permanente, isso não existe. Quem legisla é o Congresso. O Congresso, ele está achando que não está sendo atendido pelo Lula, né? Porque os ministros estão agindo de modo incompetente ou por má vontade. Os Supremos começar a mudar todas as decisões do Congresso, aí vai estabelecer um tipo de conflito que é perigoso para o Supremo. Não estou prevendo o inferno por aí, não. Estou prevendo um impasse entre representantes do povo e magistrados, digamos assim, não eleitos. O Congresso não convive com isso por muito tempo, não. É uma atitude de altíssimo risco, até porque o chefe do executivo que age assim entrega as suas atribuições a outro poder. Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então, se você sente dor, é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.